Maurício, da onde veio essa inquietação de transformar a sua trajetória em um projeto e falar diretamente com os jovens? Porque não é muito a sua trajetória, né? Você é um empresário, trabalhou em startup, tem uma linguagem que talvez seria mais natural com empresários. Por que os jovens? Boa. Bom, eu não é a minha trajetória direta, mas indiretamente de quando eu comecei acabou sendo, né? Um dia eu fui um jovem, eu vim de uma família humilde, né? Da região mais periférica lá de Porto Alegre, mais precisamente na Zona Norte, e comecei muito cedo a empreender, muito cedo entender que se eu quisesse uma realidade diferente na minha vida e que muito rapidamente eu percebi que eu queria uma realidade diferente, eu queria muito ter acesso a outros patamares de experiências e confortos e objetivos, eu teria que empreender por conta própria, sem depender de muita coisa. Foi daí que eu comecei a montar, né, a minha trajetória em cima de tecnologia. Acabei caindo dentro desse meio de fundar uma startup, quando nem se usava esse termo startup ainda, quando tudo era mato. Então, começamos desenvolvendo um software, literalmente na garagem de casa dos meus pais. Né? Já fui um privilegiado porque eu tinha uma garagem, eu tinha onde dormir, eu tinha onde comer. Então já é um super privilégio, mas foi muito difícil. Né? A gente tinha muito pouco acesso à informação. Na escola nunca teve. O que se tinha era aula de computação, de digitação, né, naquela época. Então, assim, a gente não tinha muito fundamento. Então, eu acabei empreendendo, tive uma história de fundar uma startup aos 19 anos de idade, lá em Porto Alegre, com mais 3 sócios. E a história foi muito bonita, uma história que deu certo, uma história que a gente saiu do zero, fomos crescendo, fomos empreendendo. Passei por todas as etapas de conseguir fundo de investimento, de conseguir amplificar tudo, crescer, vir para São Paulo e vender a empresa, né? E até hoje eu estou nesse meio. Eu estou no meio de tecnologia, sou sócio de mais de 5 empresas, adoro o que eu faço, mas começou a chegar aquele momento da vida que eu entendo que talvez o meu maior ativo agora é o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha história, e não enxergo querendo prolongar esse ativo, né, a atribuição desse ativo puramente em negócios, puramente em empresas, puramente em tecnologia. Acho que isso, de certa forma, sempre vai estar dentro da minha vida, do meu contexto, mas de uns anos para cá eu comecei a entender, principalmente por contratar muita gente, né? Eu contrato muito jovem, eu contrato muitas pessoas, se somar hoje todas as empresas devem ter o quê? Uns 300 funcionários aí, as empresas aos quais eu sou sócio. Na minha empresa, anteriormente, eu cheguei a ter 150 pessoas. Então, nosso dia a dia era com gente. Era contratar, era trazer, era ensinar, entender plano de carreira, como é que tu lida com a expectativa das pessoas. E eu comecei a notar uma diferença muito grande, uma mudança muito grande na famosa geração, né? Essa geração que a gente fala, que é a geração Z, essa turma nova que está entrando no mercado, e começou a me alarmar muito os sinais que essa turma está vindo para o mercado, despreparo em muitos pontos, a hiperproteção em tantos outros, que estavam mudando o dia a dia, estava mudando a capacidade de entrega dessa galera, né? Aí entra naqueles pontos que a gente escuta, uma geração com pouca resiliência, uma geração que tem pouca capacidade de se adaptar, já quer trocar rápido. E, cara, eu acho que isso é um problema muito urgente. Então, assim, se eu for te responder diretamente o porquê que eu comecei a olhar para esse projeto, é que eu acho que é um tema muito urgente sobre como orientar essa turma de um país como o nosso, que é muito pobre, com muito pouco acesso, para como essas pessoas podem ter um futuro, uma projeção melhor, seja no que for fazer. Se quer empreender, se quer ter uma carreira de sucesso na iniciativa privada, se quer ter uma carreira de sucesso na iniciativa pública, existem atitudes e comportamentos que aí entra o meu ativo. Eu acho que o que aconteceu comigo, atitudes que ajudaram a moldar o meu destino e que eu consegui empregar na minha carreira enquanto executivo, enquanto sócio e contratando pessoas que eu consegui botar na cabeça das pessoas que trabalhavam comigo, que eu sei que mudaram o curso delas. Umas delas conseguiram empreender, montar os seus negócios, outras cresceram absurdamente nas suas carreiras.
Então eu entendo que esse é o meu principal motivo, né? É entender a dor que eu tô vendo um monte de empresário falar que não quer contratar mais ninguém de menos de 30 anos. Eu escuto todo mundo falar que essa geração deu errado e isso me incomoda. Então, como que a gente tenta ajudar de fato a... Não, deixa eu entender o que está acontecendo. Essa geração que deu errado, fomos nós mesmos que fizemos. Elas não passaram a nascer errado depois de 1990. Aconteceu alguma coisa química ali que eles começaram a nascer com um monte de carências para se adaptar ao mundo. Não, alguma coisa aconteceu e vem da criação. E aí esses comportamentos que a gente nota hoje, e que eu acho que tem que ser tratados de forma urgente, é o que me motivam. A partir de agora, ter um olhar para isso e pegar o meu aprendizado, que não é definição de certo ou errado, mas é o que funcionou para mim, e eu acho que pode ser aplicado e pode ajudar muita gente. Então, uma resposta longa para uma pergunta curta é por aí. Você falou que, né, muitas pessoas trazem que, pô, é uma geração que deu errado, uma geração que, enfim, não quer nada com nada. Tem várias frases formadas aí sobre essa nova geração Z, como é que você quer classificar? Por que você acredita que essas frases são verdadeiras, né? Ou por que talvez trabalhar essa geração que deu errado? Sabe o que é curioso? Que eu fiz um quiz no meu Instagram perguntando para as pessoas exatamente isso, né? E eu dei uma introdução, falei assim, a gente nota, né? O que que a gente nota que é o pano de fundo disso? Você nota que esse pessoal tá vindo com pouco preparo, com pouca vontade de fazer acontecer, com pouca gana. Baseado nisso, é verdadeiro afirmar que essa geração deu errado ou deu certo? E aí, o retorno foi o que eu esperava que fosse acontecer, que 75% da pesquisa que eu fiz disse que essa geração deu errado. Então assim, eu acredito que dar errado e dar muito certo é muito amplo e muito subjetivo. O se for olhar dessa forma, tem muitas coisas que deu certo. Se a gente olhar algumas coisas que eram no passado, eram completamente erradas. E essa geração está vindo muito mais consciente de situações no âmbito de trabalho, no âmbito social, que antes eram, cara, a gente tinha pornografia na televisão domingo, né? A gente vivia uma era dessa e se achava isso normal. Então, eu acho que a gente evoluiu muito de certo modo. Por outro lado, a parte que pega as pessoas que traz essa impressão de que essa geração deu errado, ela vai muito de encontro com os comportamentos que são transportados para dentro do meio profissional. Eu acho que aí é onde se forma 80% da conclusão da geração que deu errado. E aí, de fato, sim, eu acho que a gente tem um problema. Eu acho que a gente tem um problema estrutural que vem lá da criação. E que tudo tem explicação. Eu estou estudando esse tema já tem uns 5 anos. E tudo tem o porquê, né? Mas assim, se for simplificar, o que essas faltas de fundamentos dentro dessas pessoas estão muito relacionados a quando você cria um filho com hiperproteção, que no fim o efeito colateral, o efeito adverso que isso gera é insegurança. Você quer dar, né? A gente escuta os pais a falar que tá dando o que não teve, né, para os filhos, e queria dizer que não fale isso, porque a pior coisa que você tá dizendo é isso, né? Então, assim, se falar pro seu filho, eu digo pro jovem, né? Se você ouvir assim, cara, eu tô te dando tudo que eu não tive, fala, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Porque a gente deveria fugir disso. Porque no fim do dia tô te dando todo o conforto que eu não tive, tô te dando todo ali o tempo para você respirar, para você fazer tudo, que isso é o que muitas vezes falta, né, na criação do tônus muscular ali para esse cara, quando ele for para o meio, ele saber se defender melhor. Não estou falando sobre amor, não estou falando sobre carinho, zelo, atenção, isso tudo tem que ser sempre transbordado, né? Mas se misturou. Então, na vontade de proteger, querendo fazer o melhor na criação, a gente nota uma extrapolação dos cuidados, esse hipercuidado. A gente é humano, a gente é um bicho que se adapta a tudo que a gente recebe. Foi se criando uma sociedade, jovens muito frágeis. Então, sim, se eu for olhar nesse recorte, eu acho que essa galera tá muito despreparada e a culpa é nossa. Não é que eles nasceram assim. A gente fez e tá fazendo isso com eles. Então, eu acredito que é verdadeira afirmação que quando olha projetado para orientação de produtividade, de futuro, de capacidade de se reinventar, de apanhar, de passar desafio, acho que essa geração precisa melhorar muito. Boa.
Bom, e aí eu quero ir um pouco assim além, né, da inquietação, uma questão de propósito, né? Você começou aqui nos nossos backstages muito sobre o propósito. O que que você quer? Qual é a sua vontade de talvez impactar? Acho que mudar às vezes é uma palavra forte, né? Mas impactar na vida dessas pessoas que vão escutar a mensagem que você quer transmitir. Cara, propósito, né? Eu sempre acho que essa história do propósito, inclusive, quase mais atrapalha do que ajuda, né? Em certo momento no meio dos negócios, se surgiu a história do propósito e só confundiu a geração toda. Então, do dia para a noite, propósito virou assim, o motivo pelo qual eu trabalho. Só trabalho pelo propósito. Eu só vou para aquela empresa se ela estiver alinhada com o meu propósito. Eu já entrevistei gente que, assim, a segunda pergunta que o cara me fez, qual era o propósito da empresa? O cara tinha 20 anos de idade. Então, assim, eu acredito que, cara, o seu propósito no início de uma carreira não tem que ter romantismo nenhum. Você tem que ser suficientemente bom naquilo que está sendo contratado, seja o que for, para a partir dessa jornada você começar a descobrir, né? Então eu digo, até os meus 37 anos, o meu propósito, ele era muito mais numeral. Ele era muito mais construir um negócio, chegar em outro patamar, inclusive financeiro, do que sou apaixonado por aquilo que eu estou fazendo. Eu nunca precisei dessa paixão para ser o meu motor de crescimento. Eu nunca precisei assim, agora eu me encontrei. Cara, eu passei 10 anos odiando o que eu estava fazendo. Antes de vender, eu sempre conto essa história. 2 anos antes de vender minha empresa, eu tava olhando passagem para me mudar para o Havaí e trabalhar de taxista. É real, porque eu tava de saco cheio, entendeu? Mas já tinha ali 10 anos de muita pressão e tudo mais. Então, assim, eu tava muito mais apaixonado pela questão de dar certo, de conseguir subir de patamar, subir de nível, entendeu? Propósito, eu tô dizendo que eu tô descobrindo agora, que tem a ver com esse projeto. Que eu acho que eu já fiz muito do que eu gostaria de ter feito, eu já alcancei os objetivos principais na minha carreira e do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, né, de patrimônio. E agora eu comecei a falar assim, cara, não vou ficar repetindo a mesma coisa. Beleza, eu já tenho 5 empresas. Vou vender essas daqui a pouco, vou comprar outras e vou ficar vivendo disso, né? Não, isso não mexe mais comigo. E aí começou a entrar esse propósito de pegar um problema latente que a gente está vendo em todos os lados. Eu encontro empresários a todo momento reclamando dessa geração. Eu vou correr no parque e eu escuto as pessoas falando da geração. Eu vou em roda de amigos, é só reclamação da geração que deu errado. Falei, cara, minha filha, meu filho é a próxima geração. Se essa galera deu errado, o que vai ser do futuro? A maior densidade populacional que a gente tem hoje, a maior densidade populacional que a gente tem hoje, é justamente de pessoas que estão nessa faixa aí dos 16 aos 26 anos de idade. Né? Então, assim, e essa galera que é a força produtiva. Se essa galera deu errado, e se ela tá completamente desorientada, porque está, né? Cara, o impacto vai ser muito grande. Então, lógico que é uma missão enorme, né? Uma missão de conseguir mudar o futuro dessas pessoas, mas eu quero começar nisso, né? Eu quero começar realmente a ajudar a reorientar, a trazer um choque um pouco de realidade, que muitas vezes os pais, num país como o nosso, muito humilde, cara, o cara tá lá, a mãe tá no aplicativo trabalhando, o pai tá fazendo entrega, trabalha 12 horas por dia, o filho fica em casa no celular, lá olhando. Mudou o molde. Antigamente a gente sentia a figura da mãe que ficava ainda em casa, o pai que ia trabalhar, então tinha alguém ali acompanhando. Agora a galera tá muito solta, né? E o pior, aprendendo pela tela. E ali você aprende tudo o que existe pro bom e pro ruim. E desfoca, e dispersa. Então, para mim, hoje, para essa geração, muito mais atrapalha a tecnologia do que ajuda. Porque ela dispersa num nível absurdo, né? Então, meu propósito agora de vida acaba sendo esse, né? Eu quero realmente conseguir transformar a vida dessa galera, quero conseguir mudar como eles estão olhando para frente, né? Se a gente conseguir adaptar alguns elementos nessa trajetória, eu acho que dá para ser super exponencial. Boa. E aí você falou, né, que você veio da periferia, da sua trajetória aí no começo da sua vida, enfim, a gente até falou um pouco que você veio também de escolas públicas, teve todos os obstáculos. Como que você acha que a sua história pessoal vai influenciar
como que você fala com jovens hoje, que como você falou, é outra realidade. Legal. Cara, eu nunca me encaixei como. Não vou vir aqui dizer que eu era um cara que morava em comunidade, da favela, lá, super. Com uma vida muito difícil, né? Minha vida foi muito simples, né? Meus pais. Meu pai era um cara que veio da parte agro, lá de Santa Catarina, vivia num sítio. Eu brinco com eles que a família era tipo índio, assim, eles eram muito humildes, moravam em casa de barro. Meu pai veio tentar a vida em Porto Alegre, minha mãe nascida em Porto Alegre também, mas família extremamente humilde. E na trajetória veio aí eu e meu irmão, nós somos uma família de 4 pessoas. E viemos de um bairro humilde, escola pública. Eu estudei escola pública no meu caso foi até a 7ª série, depois o meu irmão foi até o inicial, o ensino médio, e aí foi quando eles viram que estava ficando muito feio já o sistema educacional, né? Porque lá atrás a parte pública não era tão ruim, né? A escola pública ainda era boa, mas chegou um momento na minha escola, cara, os caras estavam pichando parede dentro da sala de aula, droga, tava um negócio horrível. Então meus pais falaram, cara, a gente não consegue pagar escola particular para os dois, a gente consegue pagar para um. E vamos lá, na escola particular era tipo assim, a escola mais simples do bairro que custava R$ 100, na época era muito dinheiro, mas já separava um pouco a escola pública, longe de ser uma escola de alto nível, né? Então eles conseguiram pagar pro meu irmão. Quando o meu irmão se forma, aí ele vai fazer federal, conseguiu passar na federal, e aí abriu espaço no orçamento para eu entrar na escola particular. Então era um por vez. Então, assim, eu vim de uma classe humilde, mas eu tinha ainda muita coisa. Eu tenho certeza que eu era muito privilegiado. Mas ali no meio dessa minha jornada, o fato curioso é que eu larguei a escola no segundo ano de segundo grau, no terceiro ano de segundo grau. Eu larguei a escola porque eu já ali estava completamente imbuído de atitudes e vontades empreendedoras. Eu já tinha dado um estalo com 14 anos de idade. Eu não peço dinheiro para meus pais desde os 16 anos. Eu sou independente financeiramente desde os 16 anos. Eu já fazia um corre maluco com tudo que tinha pela minha frente. Eu vendia tudo que tinha. E essas atitudes, né, no meu dia a dia, foram que começou, eu vi que transformou totalmente para onde eu fui. Ao ponto dessa minha certeza fazer com que eu chegue para meus pais e fale que eu vou abandonar a escola. A minha mãe quase teve um surto no momento ali, mas no momento 1 pro momento 2 ela olhou para mim e falou assim, cara, esse guri aqui sabe o que tá fazendo. Eu confio na decisão dele. Não teve briga. Minha mãe e meu pai não brigavam, assim, ficaram super preocupados, muito preocupados. Mas, beleza, então é isso que tu quer fazer, vamos te apoiar. Né? A família toda. E nessa época eu já trabalhava, já estava aprendendo um monte de coisa, né? E aí, o que esse aprendizado eu acho que reflete para essa geração? Que é muito sobre, cara, acordar, entendeu? Entender que, assim, hoje em dia, inclusive, essa é a parte boa da tecnologia. Você consegue aprender o que você quiser. Você tem acesso a muita coisa. Na minha época, quando eu comecei a mexer com essa parte de sistema, de fazer site, cara, não tinha nada. Acho que eu pedia para um chat GPT para me ensinar e me explicar. Era tentativa e erro. Ficava tentando acertar o que eu estava fazendo, lendo fórum na internet, conteúdo estático que tu não podia interagir e tinha que entender o que aquilo fazia, né? Então, eu acho que tem vários elementos na minha trajetória, na minha história, que podem provocar esse jovem que está ali achando que tudo é difícil, que a vida dele é horrível, porque ele não tem condição financeira, ele está numa escola ruim, ele está num ambiente familiar, às vezes em casa não favorável, mas que, cara, a gente tem que olhar para isso, cada um no tamanho do seu desafio, e entender que sempre tem como. O que muda é que para alguns o tem como é um muro maior do que para outros. É o que muda. E sem romantizar a dificuldade. Também detesto isso que a galera faz, de que assim, é só você querer, né? Bota lá aquele estudante de medicina que morava numa casa de pau a pique e conseguiu. Fala, cara, esse cara é muito fora da curva, que merda que a história dele é essa, tem que ser tão difícil para ele superar. Eu acho muito que eu quero, assim, dilatar as minorias, né? Assim, tem muito pouca gente com bons acessos e muito pouca gente que cresce de fato. E esse é parte do objetivo, é como é que tem mais gente. Eu quero uma minoria maior, se é que dá assim para se dizer, né? Como é que a gente amplia? E tem como. Eu acho que tem como. É muito questão de orientação. Eu acho que com boas orientações e mudando um pouco o ponto de vista, dá para provocar. Não quer dizer que todo mundo vai aderir à mensagem, né? Nem esperava isso, mas o pedaço que aderir eu acho que é capaz de mudar o futuro.
E você fala, né? Não foi sorte, não foi propósito. Teve ali um momento chave que você traz de mudança na sua vida. Tem um pouco de comportamento e atitude, né? E se você tivesse que dar um único conselho, ou pegar ali a palavra-chave, né? Vamos dizer assim, que você acha que o conselho prático para o jovem hoje em dia, qual seria? Porque você traz a sua história, essa foi a sua. Mas para essa nova geração, qual que é o conselho prático que você consegue dar? Nossa, cara, um conselho é muito difícil dar um conselho. Né? Eu tenho muitas coisas que quando eu começo a conversar com jovens, e eu também me descobri nesse propósito porque eu comecei a ver muita gente me indicar pessoas. Cara, a pessoa tal, minha filha tá começando na carreira, quer uma instrução, tá meio perdido, não consegue falar com ele. Eu fiz isso um monte e faço até hoje, assim, e super de boa, porque é um negócio que realmente eu gosto. Então, ali que eu meio que me descobri, nessas conversas eu falava um monte de coisas, né? Então é difícil dizer uma só. Mas, cara, pra mim, uma das coisas muito importantes, ela tá relacionada muito lá no início, assim, lá dentro de ti, você conseguir entender lá na parte mais profunda, não é onde você quer chegar. Ninguém consegue dizer assim, tô me projetando nessa carreira aqui e tal, eu vou ser médico, eu vou ser, né, o sonho, porque tem a parte que você sonha, né? Acho que todo mundo aqui já sonhou com alguma coisa. Mas é lá dentro você entender que você precisa achar um caminho. Você acordar que assim, não dá pra ficar passivo. Passa muito rápido. Há pouco tempo atrás, eu me lembro fazendo brincadeira na escola, cara. Eu tô com 37 anos, já cabelo branco agora. Então, assim, não deixar pra depois. É acordar rápido, entendeu? Se ligar. Porque passa muito rápido e não dá pra ficar inerte. Então, se eu pudesse sempre dar um conselho, assim, do ponto de partida cara, tenha uma condução ativa no seu futuro, não passiva. Mexa-se. Mexa-se. A história do Zeca Pagodinho lá, deixa a vida me levar, cara, não rola. Entendeu? Não rola. E não rola porque eu acho que não deveria rolar mesmo, ou porque todo mundo tem que super se esforçar pra ser alguém na vida. Cara, porque o Brasil, o país que a gente vive, eu enxergo ele como um tabuleiro. Ele tem um jeito de jogar ele, quer você goste ou não. Simples assim. Tem lugar que um médico ganha quase a mesma coisa do que um vendedor de loja, em países evoluídos. Beleza, esse é o regime daquele país, é o funcionamento. Aqui não, se você não fizer, você, cara, literalmente morre de fome, entendeu? E tem gente que mesmo sabendo de tudo isso, não busca acordar pra isso, entender assim, cara, que foi o que aconteceu comigo lá, lembra que eu comecei a falar? Que rapidamente eu olhei a vida que eu tinha, olhei meus pais no corre, olhei o meio que eu vivi e falei assim, meus pais não vão me dar e nem devem me me proporcionar o que eu quero. E eu já comecei a descobrir o que eu quero. Pô, não, cara, quero ter acesso às minhas coisas, quero ter minha liberdade econômica, eu quero ir onde eu quiser. Isso eu já pensava com 14 anos de idade. Eu quero poder ter meu dinheiro e ir lá comprar um negócio na loja que eu quero e sem perguntar pra ninguém. Entendeu? Então, o que eu sinto hoje é que os jovens estão adormecidos e aí vem lá na educação. Os pais que estão carregando ali. Cara, esses dias eu vi uma pesquisa de pais que estão juntando dinheiro pros filhos. Agora virou moda. Então, assim, além de você super cuidar e ajudar, não, eu tô juntando dinheiro pra manter o meu filho. Entendeu? Eu acho isso uma aberração. Então, despertar pra que vai passar rápido e não dá pra dormir no ponto, sobretudo no Brasil, é a primeira coisa que eu digo. Você tem que entender que, tipo assim, não dá pra ficar nas dispersões, não dá pra deixar, vou fazer amanhã. Eu tô vendo um curso. Eu vou falar com alguém de repente um dia, pegar uma dica, que eu vejo assim, eu tô pensando ano que vem. Cara, é hoje, agora, entendeu? Tá passando, tipo, e aí? Você tá indo pra onde? Assim, olha a bússola. Eu acho que assim, orientação na bússola. Não quer dizer assim, mapa, né? A diferença de bússola e mapa. Então assim, não tô indo lá naquela posição. Não, cara, mas eu tô focado em descobrir pra onde eu vou. Eu quero ir pra norte, eu quero ir pra sul. E aí, beleza. O que tu vai descobrir na jornada? Mas tu descobrir isso, despertar, pra mim, é a primeira grande dica. Boa. E você fala isso, né, alguns discursos que o tempo é uma moeda mais cara que existe, que eu acho que é Uhum. um pouco do que você acabou de falar. E como que você começa a trocar essa distração
pela essa construção de futuro. Boa. Porque nem todo mundo nasce com esse viés e essa mentalidade empreendedora, que é sua, é inerente a você. Uhum. Que, cara, tem esse empreendedorismo, né? A gente conversa muito no backstage e eu falo, nossa, eu me cago de empreender, que eu tenho medo e tal. Como é que você desperta isso até em pessoas que talvez não tenham esse foguinho do empreendedor aí dentro? Não, é perfeito. E eu acho que, assim, tem que separar duas coisas, né? Existe empreendedorismo negócio e existe atitude empreendedora, que são atitudes que vão te ajudar na tua vida, independente se você vai abrir um negócio ou não. Aí tu fala, mas eu não empreender não é pra mim. Não, não é sobre isso que a gente tá falando. Existe o empreender negócio. Existe a atitude empreendedora. Eu não comecei por empreender negócio, eu comecei por atitude empreendedora. Então, esse cara que tá hoje num mundo muito arriscado, esses jovens de 16, 15, 17 anos, esse cara, ele tá num contexto de muito risco, que é o que eu chamo de circo de Solé e das distrações. Cara, na minha época, não tinha essa quantidade de distração. Você pega... Cara, dá pra pegar um telefone hoje, ficar na cama 8 horas rolando um feed e vai passar o tempo muito rápido, com um monte de coisa ali que não serve pra nada. Você tem games, os games estão muito irados. Meu Deus, na minha época não tinha internet pro jogo, então assim, você virava o jogo ali, acabava, qual que era a graça de seguir jogando? Era jogar no modo mais difícil. Hoje você fala com headset, tá falando com gente do mundo inteiro jogando. Cara, é muito legal. Dá pra se afundar ali dentro, no jogo. Dá pra se afundar no social, ficar vendo a vida dos outros e ficar ali criando um monte de ilusões, né, de percepções. Dá pra se afundar em jogo de aposta, notícia, site de relacionamento. Cara, se cada um desses apps levar meia hora do seu dia, você já perdeu 3 a 4 horas do seu dia, irmão. 3 a 4 horas por dia. E aí, essa galera, a primeira coisa é entender que assim, ó, se tu tá se encaixa nisso que eu tô falando aqui agora, e se policia, bota, porque tem os apps que montam quanto tempo você gasta. Cara, abandona, entendeu? No limite, deleta todos os apps e abre e baixa ele a hora que tu quer usar. Pra te obrigar a sair desse vício, porque vira vício, é endorfina pura, toda a metodologia. O algoritmo que tá aqui dentro, ele é feito pra te hipnotizar, todo mundo sabe disso. E a gente tá refém disso. Então eu brinco, eu passo aqui quando eu venho pro escritório, do lado de uma escola, tem uma escadaria ali com jovens de 15, 16, 17 anos. Cara, é um absurdo aquilo ali. Eles estão sentados, 7, 8 jovens, cada um olhando pra sua tela. Eu desço entre eles olhando assim, eles não interagem. Então, assim, a primeira coisa é assim, cara, fuja, tu quer usar a tela? Usa pra descobrir o que eu acabei de falar, pra criar consciência de que não dá pra esperar. Não dá pra ficar achando que um dia eu vou começar minha profissão, depois que eu estudar eu vou ver se eu faço um estágio. Não. Abandona. Sai disso, entendeu? Eu não tô dizendo não dá pra se divertir, eu também jogava, entendeu? Mas eu jogava no sábado. Eu jogava quando convidava uns amigos meus ali, um tempinho que sobrava. Eu, inclusive, comecei na tecnologia através de um jogo. Eu comecei a jogar lá o famoso Quake, e lá conheci um cara que sabia fazer site, comecei a falar com ele, mas olha o interesse, né? Eu fui sempre buscando. E entrei por causa do jogo. Então não tô dizendo aqui também que não, agora tem que ser um analógico digital. O mundo inteiro mudou, o cara vai pegar uma máquina de escrever, vai ler livro só aqui, não vai... Não é isso. É difícil, né? Hoje em dia não Não dá é. mais. É outra Só realidade. que, cara, usa pro bom. Entendeu? Tem tanta coisa ali que facilita aprendizado, o nível de capacidade de aprendizado. Esse dia eu tava vendo uma pesquisa, inclusive, a respeito disso. Cara, quintuplicou. Você conseguir aprender qualquer coisa hoje, que antes a gente veio do nada, aí de repente tinha internet, tinha uns sites horríveis, aí veio um YouTube, aí você viu um vídeo de 2 horas pra aprender a cozinhar um negócio. Cara, agora é short, foi tudo encurtando assim. Meu, ficou tudo mais fácil, só que também ficou tudo mais raso. Então isso é outra coisa que eu vejo na percepção dos jovens. Eles querem tudo pra ontem muito rápido. E não é assim, entendeu? Então assim, saia das distrações e tente buscar enfocar em criar essa consciência, que foi o que eu falei da minha principal dica, sobre aonde eu quero estar, como eu quero estar, né? E eu sempre gosto de fazer um exercício, assim, para quem não sabe, né? Aquela história, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Então, assim, mesmo se você não sabe ainda onde você quer chegar, cara, vai pro lado financeiro. Começa de trás para frente. Não é sobre dinheiro. Mas se você não sabe para onde você quer chegar, pensa assim,
Que vida eu gostaria de ter? Isso me ajudou. Porque eu comecei a fazer conta das coisas que financeiramente eu gostaria de ter, e aí pelo menos isso já me deu um norte de tipo assim, cara, para esse porte financeiro aqui, eu não posso brincar de vender bala no trem. Não posso botar um negócio de brincadeira. Eu tô sonhando grande aqui. Então, beleza, agora eu tenho que arranjar alguma coisa que tenha a ver comigo, que eu vou gostar de fazer, que tudo mais que se encaixe para eu chegar lá. Então, isso é um ponto de vista que eu gosto de dar. Legal. Mas você trouxe um ponto aqui de novo. Eu vou aprofundar um pouco mais porque tô gostando. É, você fala, tipo, você que tá sonhando grande, onde você quer chegar. Mas nem todo mundo tem essa ambição de querer chegar no grande. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que você queira chegar, às vezes, no médio, você precisa ter uma iniciativa. O que você ensinaria para esse cara que, às vezes, é isso? Meu sonho é só passar no concurso público. Cara, e aí? Animal. Cara, eu acho que esse é quase o epicentro da minha crença total. Eu me incomodo absurdo com o que se vende na internet hoje sobre prosperidade. Prosperidade do dia pra noite virou sentar no capô do Porsche, filmar o carro com o logo aparecendo. Você só prospera na vida se você tiver abundância financeira absurda, tá? E a verdade é que não vai existir abundância financeira para todo mundo. Quase que o eixo econômico nem permite isso. Se tem muita gente com dinheiro, a gente tem um problema de inflação. Então meio que a mecânica quase toda foi pensada para, cara, sempre tem que ter um pedaço de gente na pior para ter o equilíbrio. É duro dizer, mas é isso. É o tal jogo de tabuleiro que você É o falou. tabuleiro, né? E de novo, meu papel acho que tem espaço para a minoria ser bem maior. Então, essa falácia sobre sucesso e propósito, para mim, é a primeira parte que eu gosto de desmanchar. Assim. Para mim, eu criei esse conceito que sucesso é coerência. O que eu acho que uma pessoa não tem sucesso é a pessoa incoerente. Então, assim, beleza. O cara tá lá reclamando da iniciativa privada, tá lá reclamando do emprego, tá lá reclamando da vida e tudo mais, mas, pô, tá frustrado porque não consegue ir pra Disney, tá frustrado porque não consegue ajudar a família em casa, tá frustrado porque queria ter não sei o quê. Não, peraí. Então tem uma incoerência em como tu tá lidando com a situação. Ou ao contrário, né? São pessoas que estão ali vivendo, às vezes, essa vida de mentira também, e no fim do dia tá lá, todo quebrado por baixo, todo estourado, devendo para todo mundo e tá bancando, né, de grande. Então, para mim, a incoerência, ela é a base de se você tá ter sucesso ou não. Então, eu acho, assim, eu conheço pessoas tão coerentes que traçaram a vida assim, cara, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter estabilidade, eu vou me organizar nessa estabilidade para fazer um pé de meia, eu quero ter uma boa aposentadoria e só. Porque eu não tô disposta a esse game de escalar o Everest, que traz um monte de efeito colateral também. E é doído, não é para todo mundo e é difícil. Então, eu acho que o grande equilíbrio é isso, é entender assim, qual é a coerência que você tá buscando. Você quer jogar qual jogo, independente de qual for. Então, assim, cara, tu quer ter hiperestabilidade, então bora ser vamos para a área pública, vamos tentar ser um concursado, vamos tentar ir para um lugar onde tem menos interferência, mas saiba que o seu limite é aqui. Você talvez nunca vai perder o emprego, você vai se aposentar aqui, você vai ter pouca chance de crescer na carreira, mas a estabilidade que tu tá buscando, deu match, acabou. Essa pessoa para mim é próspera. Essa pessoa para mim teve sucesso. A mesma coisa do cara que tá lá reclamando da vida inteira que não tem, que tá reclamando de tudo, não acha saída, mas tá lá querendo voar. Tá querendo... Cara, então peraí. Rearranja o teu jogo. Tu tá jogando errado. Entendeu? Então, assim, tu quer tá lá naquela posição de alta escala, crescimento absurdo profissional e financeiro, você tem praticamente duas opções. Você tem a iniciativa privada para ser um carreirista de sucesso, e eu conheço carreiristas que ganham muito mais dinheiro do que empreendedores que fundaram empresa, que estão lá cantando de galo e não sei o quê. Cara, eu conheço funcionários enormes, carreiristas exemplos, tá? E também conheço empreendedores que fizeram essa trajetória, como eu. Só que saiba dos riscos, saiba da dor. Esse jogo não permite acordar tarde e dormir cedo. Esse jogo de empreender e de querer crescer muito profissionalmente
ele traz um monte de consequências. Um monte, entende? Então, aí, mas pra mim tá equilibrado. Então, assim, eu tava disposto a ferrar minha saúde. Cara, se eu mostrar foto minha aqui de 15 anos atrás, eu pesava 15 quilos a mais. Eu tava estressado, eu tava horrível, entendeu? Minha aparência. Eu não fazia um esporte. Minha vida era um inferno. Mas esse era o contraponto do que eu tava tentando alcançar. Então, pra mim, essa coerência é a chave. Entendeu? Não existe essa coisa, o cara que chegou lá, um monte de gente que chegou lá é um escroto, o cara tem uma personalidade de lixo, esse monte de influenciador de palco aí também que me incomoda um monte, que fica só ali arrotando vantagem, isso também não me serve, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Acho que prosperidade, crescimento, sucesso, elas estão muito relacionadas com coerência. E a pessoa, quando adquire aquela consciência de quem ela quer ser, eu acho que estabiliza todo o plano. Esse é o meu perfil. Então eu vou traçar a minha vida para isso e eu sei o que vem junto com isso. Eu vou ter isso, 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 e não vou ter esse outro, esse outro, esse outro. Fechou? E Meu, tá tudo bem. tá tudo bem. Então, para encerrar aqui, e quem tá nos ouvindo, e aí se relacionou aí com um pouco, falou, pô, quero escutar um pouco mais o que esse Maurício aí tem para falar, sente que ainda não tá pronto, né? Tá querendo sair um pouco dessa inércia. Qual seria alguma dica para ele começar ali a mexer-se? Boa. Vou lá, vou dar alguma sequência de dicas que eu acho que é uma linha que pode ajudar todo mundo. Primeira parte eu já falei, né? Então, buscar ter essa consciência. Se você nem sabia que você deveria estar pensando sobre o seu futuro ou entender como o Brasil funciona, como que a relação econômica que funciona, o tamanho que você tem que ter para ter uma boa vida. Todo mundo quer ter uma boa vida, né? Então, assim, não, acho que não tem ninguém que eu vou falar aqui que vai falar assim, não, eu prefiro ter uma vida horrível, eu quero dormir mal, eu quero comer mal, eu quero dormir embaixo da ponte. Ninguém quer isso, né? Todo mundo, independente de como, quer. Cara, eu quero ter uma boa vida, né? Então, se você quer ter uma boa vida, independente do tamanho dessa boa vida, você primeiro tem que criar consciência que você precisa se organizar e pensar sobre isso. É a primeira coisa. E cair essa ficha de que assim, caramba, eu tava até agora aqui num mar existindo. Então, assim, deixar de existir. Você tem que ser ativo nessa relação da sua vida, né? A sua vida é o primeiro negócio que você tem. Então, essa é a primeira coisa. Depois, você é buscar a coerência do teu plano. Então não adianta você criar uma consciência, pô, eu queria estar lá, né? Que nem esses caras que eu vejo no Instagram, aí vivendo de renda e não sei o que mais, mas, cara, não tô disposto a trabalhar 15 horas por dia. Eu quero trabalhar 6 horas. Tá incoerente o teu plano. Então, um plano incoerente você tem que matar. Você tem que achar um plano que seja coerente. E coerente, lembrando que tem que ter uma margem aí, porque a gente vai mudando conforme da vida, né? Não quer dizer que você vai fixar hoje, você tá com 16 anos de idade, 18 anos de idade, 20 anos de idade, você vai fechar esse plano e deu, ele nunca mais vai mexer. Ele só tem que ser um ponto de partida, coerente. Depois vai mudar. Eu já mudei, todo mundo muda no longo da vida, né? E aí, por fim, como por fim não, né? Mas mais uma dica que me ajudou muito é que tudo que existe ou que se mexe, que me ajudou muito, é uma oportunidade. Eu enxergo oportunidade literalmente em tudo que acontece na minha vida. Dentro da minha casa, na caminhada que eu faço para chegar até o escritório, no carro quando eu tô dirigindo, tudo eu fico pensando. Tanto que eu até brinco com a minha mulher, quando eu faço um exercício muito legal de passando de carro, tem uma loja para alugar, assim, imóvel para alugar, eu fico pensando, tentando acertar que negócio eu iria abrir ali. Isso eu faço sempre, parece uma coisa meio maníaca. E acertei vários já. Assim, putz, achei que isso aqui ia dar certo aqui e o cara botou um negócio aqui. E esse dia aconteceu o mais curioso, que foi eu cair num golpe. Eu trabalho com internet, né? Trabalho com e-commerce, trabalho com um monte de coisa. E caí num golpe de uma loja virtual. Eu achei uma loja virtual que tinha umas camisas muito diferentes, assim. Umas camisas que eu queria mais pra tirar onda do que pra usar de fato. Mas eu achei as estampas muito legais. E eu rapidamente estava ali no celular e comprei duas. Era americano lá e tal, sei lá, paguei $100 cada camisa. E aí depois eu achei estranho, porque o jeito que veio o e-mail e tal, aí eu fui dar uma olhada, putz, era daqueles sites fake que o cara compra um negócio que nem existe. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha uma enxurrada de gente comprando naquele site e reclamando. Mas assim, milhares de pessoas. E aí eu descobri que o site não existia. Só que aí eu vi, o cara montou um produto que as pessoas querem.
cara me deu o business plan de graça. Eu vou pegar e vou fabricar essas camisas que ele tá vendendo de mentira e vou abrir, porque ele já testou o público-alvo. A galera quer comprar aquilo ali naquele ticket, inclusive tinha margem. Bom, não preciso te perguntar, que eu comecei a fazer orçamento, eu falei com empresa de camiseta, de fabricar camisa, alfaiataria, comecei atrás. Lógico que eu não fiz, como boa parte das coisas, eu acabo não executando. Mas eu fico com essa coisa de enxergar a oportunidade, tudo que se mexe, que respira, que existe. Tudo, tudo. No erro, no acerto, na coisa que o outro fez. E eu acho que esse estímulo faz a gente começar a pensar diferente. Isso serve para enxergar a oportunidade dentro do seu trabalho. Teu primeiro emprego. Como é que tu é o garçom e tu vira o cara que coordena os garçons? Porque todo mundo tá precisando de alguém que faça mais que os outros. Entende? Então, assim, oportunidade, cara, é literal, é em tudo que você vê. Não é assim, eu vou achar uma oportunidade de montar um negócio. Não. Oportunidade de uma atitude. Oportunidade de um comportamento que vai fazer você subir de carreira. Um comportamento que vai te projetar para o teu primeiro emprego. Vou dar mais um exemplo aqui para fechar. Cara, eu canso de entrevistar gente. A vaga tá lá, aberta. Diz o que é, o que se espera. Aí eu começo a falar com a pessoa, se apresenta. Primeira coisa que eu pergunto é o que tu entendeu do meu negócio? A pessoa não sabe responder porque ela nem se deu o trabalho de entrar no site da empresa para entender o que eu faço e quer trabalhar na minha empresa. Aí tem uns ainda que pegam ali, tu vê que tá abrindo o site, assim, começa a ler as coisas que estão escritas assim. Eu vi que vocês fazem um... e fica aquela coisa assim. Então, assim, pô, tem uma vaga de emprego, uma oportunidade, eu quero ela. Cara, te prepara pra esse negócio minimamente. Estuda, entra no Instagram, vê o que as pessoas estão comentando, vê as reclamações, bola alguma coisa. Quando acabar ainda a entrevista, dá uma sugestão de algo que você notou errado. É isso. Entendeu? Faz um pouco além, né? Faz um pouco além. Porque simplesmente tá ali, me candidatei numa vaga. Vou esperar o cara falar comigo e ver se ele quer me contratar. Cara, 80% das pessoas são assim. Tanto que eu entrevisto 20 pra contratar uma. E essa uma é difícil ainda ter esses comportamentos. Tem que espremer ali. A galera acha que é um favor, assim. Né? Então é meio que isso. Tem muita coisa pra falar. É muito, muito grande o tema. Me interessa um monte. Eu quero de verdade poder ajudar. Quero começar a falar sobre isso. Sempre foi um sonho. E vamos ver se agora a gente bota pra fora e começa a ajudar a turma aí. Vambora. Obrigada, Maurício. Valeu!